O termômetro de um relacionamento saudável é ter espaço para conversa difícil. Eu não quero ter a conversa difícil, porque eu sei que vai ser difícil. E se o outro não lutar por mim? Eu prefiro fingir que não aconteceu, não é tão grande. Porque se eu descobrir que o outro não vai lutar pelo relacionamento, isso ativa o meu gatilho de abandono, de rejeição. E eu não tô afim de ir para esse lugar. Então eu vou relevando. Em relacionamento saudável, a gente banca o outro não gostar do que a gente tá falando, porque no fundo, a gente tem na cabeça aquele vínculo seguro. E a gente está lutando pelo vínculo seguro. E no fundo, a pessoa também quer, quando ela está pronta para um relacionamento. E se nessas conversas eu descubro que ela não está pronta... Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela We Mystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia por esta jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Se você estiver acompanhando a gente de qualquer plataforma de áudio, convido que rapidamente corra no nosso canal do YouTube. Aproveita já para seguir a página, para compartilhar e para comentar. Afinal de contas, hoje recebemos aqui para um bate-papo de um dos maiores assuntos da internet atualmente, a nossa querida terapeuta Tariana Rocha. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Eu sempre fico muito feliz com esses bate-papos. Eu acho que eles alcançam muitas pessoas e acabam ajudando muito. Então, a gente que agradece, assim, por você ter vindo para, né, para participar e também para esclarecer tantas dúvidas que a gente tem, né? Então, a Tariana, ela é terapeuta integrativa com foco em relações tóxicas, traumas complexos e transtornos de personalidade do grupo B. isso. É isso, né, Tariana? Isso mesmo. Eu gostaria já de perguntar de cara, como que foi essa trajetória, né? Então, eu vi lá um pouquinho na sua bio, né? Psicanálise e algumas pós-graduações, mas o que motivou você a se especializar tanto em relações tóxicas? Bom, eu estava numa relação tóxica, isso me apontou para o fato de que eu venho de um sistema familiar onde tem, né, narcisismo na minha família. Eu acabei cortando contato com a minha mãe há muitos anos, né? E, inicialmente, eu queria só focar nessa questão das famílias, onde tem uma mãe ou um pai, especificamente no espectro do narcisismo patológico. Uhum. E eu queria falar para as pessoas, porque já existiam informações fora do Brasil em inglês a respeito desse assunto. E quando eu buscava terapeutas, alguns pós-doutorados, com psicólogos, outros terapeutas integrativos, holísticos, eu percebia que não tinha nem conhecimento no mercado a respeito do assunto. Isso faz mais de 10 anos, 15 anos, 16 anos, enfim, 17 anos. Uhum. E também os terapeutas, independente de suas formações, não bancavam emocionalmente me ouvir falar do assunto. Então, eles me olhavam com nojo, com julgamento, com extrema culpa. Pareciam que eles sentiam culpa de me ouvir mencionar o assunto. E eu entendo hoje em dia, realmente mexe muito, tá? Isso aqui não é fácil de encarar, não é fácil de entender. E aí, eu tive que fazer um processo meu, com as informações que eu achava em inglês, porque tinha muita informação em inglês já. E eu não consegui passar por hoje eu estou em terapia, mas por outras questões. Uhum. Eu não consegui passar pelo meu processo terapêutico, que eu não achava terapeutas. E aí eu pensei, cara, eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa lidando com isso. E para mim foi tão libertador achar essas informações em inglês. Eu vou criar um conteúdo em português, para as pessoas entenderem que elas não são loucas, que existe uma libertação, não é porque é família, né, que a gente não pode identificar e sustentar nossos limites. Uhum. E aí também, então inicialmente começou como isso, mas aí eu fui atraindo muitas pessoas que estavam em relações tóxicas, não só com familiares, né? Relações amorosas. Isso, Uhum. relações amorosas tóxicas. E para deixar claro, com familiares pode ser pai, mãe, filho, irmã, tio, tia, não tem esse negócio de gênero, não tem esse negócio de, é só pai, é só filho. Todo mundo pode estar no espectro do narcisismo patológico. E depois de um tempo trabalhando com esses dois públicos, pessoas que vieram de sistemas familiares com essa questão, e também pessoas que estavam em relacionamentos tóxicos, desde o início ficou muito claro para mim que dentre as pessoas do meu público tinham os cluster Bs, o grupo B, que são narcisistas, borderlines, histriônicos e antissociais. Uhum. E isso era muito claro para mim. E o jeito que a internet tratava a questão é como se só tivesse vítimas e abusadores. E eu prefiro
humanizar todo mundo que busca ajuda, porque uma coisa é normalizar comportamentos tóxicos, que não vamos fazer isso. Mas outra coisa é uma pessoa que é narcisista e está buscando ajuda, que acontece hoje em dia. Né? Ainda mais no meu perfil, muitos narcisistas entram em contato, muitos borderlines, histriônicos, antissocial é mais raro. Por quê? Porque eu tenho essa abertura e fui me especializando ao longo do tempo para também acolher esse público, porque eu não consigo fechar meus olhos e fingir que eles não estão lá, né? E eu não quero que as pessoas sintam que elas são sujas demais para buscar ajuda, porque eu não acho que isso ajuda ninguém. Nada, Não é? com certeza. Então, eu tenho buscado, né, terapia do esquema, neurociências de comportamento, estou me formando pela PUC, psicologia humanista, psicanálise, enfim, TCC também sou formada, para eu ter um embasamento, para além da minha experiência pessoal, meu estudo pessoal, para ter um embasamento para conseguir cada vez mais ajudar todas essas pessoas, os codependentes e também os cluster Bs, né, a se entenderem, se trabalharem e entender que é possível sim. Você acha que dentro das relações, não só familiares, relações no geral, vamos apontar todas, o narcisismo, ele é um dos grandes carros-chefes? O que acontece? Por um lado, eu acho que a gente está falando muito sobre esse assunto, né? E em cada momento histórico fala-se muito sobre algum diagnóstico. Então, teve um momento onde falava-se muito sobre psicopatia, aí tudo era psicopata. Teve um momento onde se falava sobre borderline, aí todo mundo era borderline. Aí teve um momento, agora estamos falando sobre autismo, TDAH, e todo mundo é autista e TDAH, mas Exato. Porque traz luz sobre um assunto que já estava lá, latente, né? Então, eu acho que agora a gente está vivendo um momento mundial mesmo, né? Mundial de entender especificamente o narcisismo patológico, e eu acho que é uma oportunidade, né? Pra gente entender como é que isso funciona. E como isso acontece no espectro, é muito importante entender isso. Não tem isso de ou é ou não é narcisista. O que tem todo mundo tem traços. Sacou? E mesmo dentre as pessoas que chegam a, receber laudos de transtorno de personalidade narcisista, tem graus. Então tem aquele narcisista nível 2, nível 3, nível 4, aqui usando o DSM, o modelo alternativo diagnóstico, para falar sobre graus. Dependendo da ferramenta diagnóstica que você usar, tem essa lucidez a respeito de nem toda pessoa narcisista é narcisista no mesmo grau, do mesmo jeito, certo? Então, e também tem pessoas que não têm laudos, e também tem pessoas que não se encaixariam no transtorno de personalidade, mas já lutam com sintomas o suficiente para aquilo impactar toda a vida da pessoa, entendeu? Impactar no trabalho, nas suas relações, e essas pessoas também buscam ajuda. Hoje em dia, nos buscam, porque eu acho que o pessoal que se posiciona na internet com esse olhar de todo narcisista tem que se matar, eles não atraem pessoas no espectro do narcisismo, porque como é que você vai se sentir à vontade buscando ajuda numa pessoa que se posiciona assim? Para deixar muito claro, eu não estou romantizando, tem muita sombra mesmo quando se trata do narcisismo. E eu não estou aqui pintando uma imagem fantasiosa de que a enorme maioria dos narcisistas estão buscando ajuda. Eu estou falando que eu e a minha equipe estamos abertos para isso e, portanto, narcisistas nos buscam sim. E para deixar claro, tem pessoas que são perigosas, e a gente tem que ter distância, você entendeu? E tem pessoas que nunca vão mudar. Então não é uma romantização, é só para convidar quem tá a fim de passar por esse processo, porque tem gente para acolher. E quando a gente pensa, eu vou colocar essa palavra, eu nem sei se eu posso usar essa palavra, então já adianto as minhas desculpas, a vítima, entre aspas, né? A pessoa que se relaciona com, seja uma mãe, seja um pai narcisista, seja um namorado, uma namorada. Como que ela identifica uma relação? Porque eu suponho que seja de uma forma muito lenta, né? Não é uma coisa escancarada. É um nível psicológico muito sutil. Isso. Então, como que é, assim, para quem estiver, de repente, ouvindo a gente e parou para, né, analisar, deixa eu ver aqui, como é que identifica? Eu acho que uma das coisas principais que a gente vê é que a pessoa sente que algo não faz sentido e tudo parece ser a culpa dela. Então, por exemplo, quando você está lidando com uma pessoa no espectro do narcisismo, narcisistas têm um grande bloqueio com relação a sentir suas próprias vulnerabilidades.
Então, se ver impotente, se ver fora do controle. E isso inclui assumir um erro, né? Porque daí a pessoa é hipersensível à crítica, é um sintoma do narcisismo. E aquilo é tão insuportável, tão intolerável para a pessoa nesse espectro, que ela faz várias coisas já dentro da cabeça dela, tá? Isso não é tão conscientemente planejado quanto as pessoas acham. Também tem um aspecto consciente, ok? Da manipulação, você sim, fala. Sim, mas grande parte dessa dita manipulação vem de uma distorção que acontece dentro da cabeça da própria pessoa narcisista. Então, ela começa a perceber, peraí, eu cometi um erro. A própria mente dela e as próprias defesas internas dela já falam, não, peraí, não foi isso não, na verdade foi culpa dela, foi culpa dele, porque não sei o quê. E ela começa a se contar uma narrativa para apaziguar o coração dela, porque aquilo é intolerável para ela, entrar em contato com aquela imperfeição. Narcisistas se cobram um nível de perfeição que é impossível de atingir. Então, eles estão constantemente entrando em contato com a própria imperfeição. E se eles não têm nenhuma estrutura emocional para lidar com isso, vem várias vozes internamente que reescrevem o que aconteceu. Não, eu fiz isso porque ela fez não sei o quê. Não, na verdade, foi culpa dele porque não sei o quê. E aí, quando eles externalizam suas justificativas para a dita vítima, como você falou, não faz um pingo de sentido. Então, é o famoso... Eu fiz algo para te machucar, você reage como uma pessoa que vai reagir, e aí, em vez de focar naquilo que eu te fiz, que causou a sua resposta, eu apago essa parte porque diz respeito a mim, e eu não sei lidar com essa parte, e eu só te critico pela sua resposta. Nossa, que desregulada, que louca que você é. Você entendeu? Então, o que isso causa na cabeça da pessoa que está recebendo esse comportamento? Primeiro que ela fica extremamente confusa. Então, confusão é uma experiência muito comum quando a gente lida com pessoas narcisistas. Não só a confusão, como parece que o seu sistema nervoso não relaxa. Você está sempre pisando em ovos. Isso. Uhum. Sempre em alerta. Porque se você está lidando com uma pessoa que é hipersensível à crítica e não tem capacidade de assumir responsabilidade, então, mesmo quando as coisas são obviamente responsabilidade da pessoa, ela interpreta internamente que não, aquilo é teu problema. E ela vai falar aquilo com tanta convicção e com tanta repetição que a gente fica, não, peraí, mas eu amo essa pessoa, claramente essa pessoa me ama, né? Não é isso? A gente não tá vivendo um amor? E aí você passa a acreditar naquilo que a pessoa tá te falando e, curiosamente, sempre tudo é sua culpa. E a pessoa se coloca muitas vezes num lugar de julgar suas fraquezas e te dar diagnósticos. Né? Não, é porque você é louca. Você sabe que você tem que lidar com essa questão. Já falei para você buscar psicólogo. Né? E aí a gente começa a achar, putz, cara, ninguém é perfeito. Não, eu devo realmente ter algum tipo de traço e tal. Só que a gente não entende que toda a carga de todos os erros da relação, inclusive os erros cometidos pela pessoa, né, caem em cima de nós. Uhum. Então tem muita culpa, muita confusão, um estado constante de estar em alerta, né? E aí o que acontece também? Tem um negócio chamado reforço intermitente. Então eles fizeram pesquisas com ratinhos, onde colocaram ratinhos numa gaiola lá com uma alavanca. E quando o ratinho apertava essa alavanca, saía uma comidinha. Não é de se surpreender que os ratinhos se acostumaram a apertar a alavanca porque vinha a comidinha, né? Aí os cientistas pensaram, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos mudar essa experiência. Vamos agora tirar a recompensa da comidinha. Aí os ratinhos ficaram lá apertando a alavanca e não saía nada. E aí eles claramente desistiram depois de um tempo. Aí os cientistas pensaram, tá bom, vamos fazer diferente então. Vamos fazer um negócio que não dá para prever quando que vai sair a comidinha e quando que não vai. Ou seja, aperta a alavanca, às vezes sai, às vezes não sai. E eles postularam, eu acho que o bichinho vai desistir, né? Porque ele não vai conseguir prever quando que vai sair a recompensa. E o que aconteceu foi o contrário. Eles percebiam que quando tem uma recompensa, mas a gente não sabe quando vai receber essa recompensa, cria na pessoa uma obsessão, uma dependência. Os ratinhos começaram a perder pelo, eles começaram a se morder, eles entraram num estado ansioso muito agudo. É assim que funciona, isso se chama reforço intermitente, tá? É assim que funciona aquelas máquinas de aposta, sabe? Que às vezes tem uma recompensa, às vezes não tem.
E esse reforço intermitente, ele é calculado para as pessoas que têm, as empresas que têm essas máquinas, justamente para criar o vício no jogador. O que acontece num relacionamento com uma pessoa, não só narcisista, como qualquer pessoa que oscila naquilo que ela te dá e retira, aquilo que ela te dá e retira. E nem sempre é consciente. Tem gente que tem dificuldade mesmo em ser estável na sua doação, tá? Tem gente que tem forte desregulação emocional. Então, às vezes está bem, às vezes está mal. Às vezes está bem, às vezes está mal. Então, quando a gente está lidando com uma pessoa no espectro do narcisismo patológico, tem esse reforço intermitente. Quando a pessoa percebe que vai te perder, e ela não quer te perder, porque às vezes ela quer te perder. E ela provoca você para você terminar com ela. E aí ela fala, viu, eu tava no controle, fui eu que provoquei, porque ela tem que sempre estar no controle. Mas quando ela não quer te perder, e ela fica te punindo pelos erros dela, tá? Não é que você não cometa seus erros, isso é outro papo, tá? Sim. Aí ela percebe que ela vai te perder, e a pessoa narcisista tem uma necessidade enorme de controle, pois dentro de si ela não se sente no controle. Então, quando você vê pessoas que são controladoras, é porque elas estão tentando controlar o ambiente e os outros, é porque internamente elas se sentem fora de controle. Então, quando ela percebe que ela vai perder o controle sobre você, ela te dá uma recompensa. Aí ela fala todas as maravilhas que você é para ela. E tudo que você queria ouvir, eu vou buscar terapia, você tá certo, de fato eu tenho traumas, você tem razão, pense bem em todas as coisas positivas. Eu quero te ouvir. Tudo que você queria receber daquela pessoa, você recebe. E aí você vai fazer o quê? Cede. Você cede. Na maioria das vezes, né? A maioria das vezes a pessoa cede. Só que nunca você vai voltar para aquele nível inicial de idealização. Você vai perder na força. Isso. E também a pessoa narcisista nunca mais vai te idealizar do jeito que ela fez no início do relacionamento. Então você fica com aquele sonho, não. Relacionamento é assim mesmo, né? A gente não pode simplesmente ter essas relações aí descartáveis que tem hoje em dia, 2025, tudo é descartável. Não, eu vou lutar, cara, eu vou lutar pelo meu amor. Então você acha que tá sendo madura? Ó, ilusão, gente. E você pensa, putz, então a pessoa tá me dando um indício de que, poxa, a gente vai lutar juntos. Ela reconheceu tudo que eu precisava que ela reconhecesse. E aí você volta, só que daí voltam as punições, porque eu não consigo lidar com aquilo que existe dentro de mim, a minha sensação de ser imperfeito, de não ser bom o suficiente, o meu crítico interno que fala que eu nunca sou bom o suficiente, que narcisistas têm um crítico interno muito forte. E aí aquela insatisfação, eu não tô nem percebendo que ela tá lá direito, então deve ser culpa de alguém. Ah, já sei. A pessoa íntima, né? Porque às vezes você vê uma pessoa no espectro do narcisismo que é excelente como profissional, mas são as pessoas íntimas que recebem esse lado mais sombrio, esse lado mais descontrolado. Então a pessoa começa a te punir de novo. Aí você entra de novo naquilo. Não, peraí, cara, o que tá acontecendo? Será que eu sou tão ruim assim? Será que eu sou a pessoa narcisista? Para deixar claro, pessoas narcisistas acusam os outros de serem narcisistas. No entanto, às vezes dois narcisistas se relacionam. Se encontram. Tá bom? Isso acontece também. É um negócio, o buraco é mais embaixo. Na internet, pinta-se uma ideia muito preta e branca. Narcisista só pode se relacionar com uma pessoa que não tem qualquer traço de narcisismo, e não é assim não, tá? E aí fica nisso, reforço intermitente. Aí você não tolera mais, você não aguenta mais, e você tá chegando naquele ponto de, cara, eu vou embora. Novamente. Recompensa. E é engraçado porque, assim, hoje, como você falou, a gente traz muito sobre esse assunto. As redes sociais, assim, pelo menos eu sou impactada muitas vezes. E eu fico pensando no passado, né? Assim, de pessoas que viveram no passado e não tinham essa clareza e achavam que realmente era porque era, né? Dessa forma. Então, é cada vez muito melhor a gente falando e explicando e trazendo informação, porque realmente é uma coisa que não dá pra viver direito. Você não entende. É confuso. Buga a mente da pessoa. Então, a gente não entende com o que a gente está lidando. É muito, muito confuso. É uma confusão tão constante. Essa confusão, ela vai consumindo energia mental. Você vai se exaurindo. Daqui a pouco você está com síndrome de pânico, você está com depressão. E aí você pensa, nossa, eu realmente tenho sintomas de pessoa louca. O outro deve estar certo a respeito de eu não ter saúde mental. Você entendeu? Sim. Você vai adoecendo ao lado dessa pessoa.
E é assim, você falou que tem muitos narcisistas que estão buscando ajuda. Uhum. Mas a parcela que não. Então, por exemplo, dentro de um relacionamento, como você trouxe aqui, se a outra pessoa, a que está, vamos dizer assim, recebendo essa carga do narcisista, tem um clarão, ó, isso aqui é um comportamento narcisista, ele não vai aceitar nunca, né? Olha, É difícil falar. é muito difícil que aceite, tá? Então, o que que a gente percebe na prática? É fenomenalmente raro alguém que já está no espectro do transtorno de personalidade aceitar isso com um diálogo Numa de boa. boa. Muitas vezes o que ocorre é que quando o parceiro ou a parceira, o filho, enfim, a mãe, fala, olha, eu não tolero mais, eu vou embora mesmo, e vai embora, essa perda de controle, lembra, a pessoa se sente fora de controle dentro dela, então ela precisa te controlar. Quando ela não está te controlando mais, então ela entra em contato com ela novamente. Com ela. Uhum. E nesse estado de colapso que é chamado, algumas pessoas se abrem para buscar terapia. Eu quero falar duas coisas aqui, para não confundir as pessoas, tá? Esse assunto, gente, deveria ter 3 horas de podcast, Doni. Primeiro que muita gente codependente, que tá meio que no mundo de fantasia do reforço intermitente, que não, vai dar tudo certo, vai tudo voltar pro jeito que era. O que elas estão ouvindo são, a sua pessoa narcisista vai buscar terapia, vai melhorar e vai dar tudo certo. Eu não tô falando isso. Tem quase 0% de chance que a pessoa com quem você está lidando vai buscar terapia. Você fazendo o que ela quer e você não colocando limites e a pessoa não entrando nesse colapso. Então que fique muito claro, eu não tô alimentando ilusões fantasiosas de quem ainda não saiu da bolha de fantasia e ainda está no reforço intermitente. Quando eu falo, é possível para a pessoa narcisista buscar ajuda, eu estou falando com a pessoa narcisista, para que ela escute uma voz ou duas vozes, que tem um ou outro profissional que fala sobre isso, que fala, venha buscar ajuda. Porque eu sei que quase ninguém fala sobre isso. Eu não estou falando para dita vítima. Sim. Entendeu? Ela tem que buscar terapia para ela lidar com o estrago interno dela. Pronto. Então, eu já ouvi caso de pessoas que estavam em relacionamentos, não foram abandonadas e começaram a se trabalhar. Em quase 10 anos de carreira, eu ouvi acho que 2, tá? Só que eram casos muito atípicos. Por exemplo, toda a família assistia vídeos a respeito de narcisismo. Toda a família reconhecia a condição daquele indivíduo, toda a família se educava e trabalhava em conjunto para sustentar limites perante aquela pessoa narcisista. E aí a pessoa narcisista não tinha como ter controle naquela dinâmica. Isso que eu acabei de descrever é muito, muito raro. Todo mundo num grupo... Ter uma consciência, entendeu? Né? Uhum. Então, e é meio triste isso, porque... narcisismo, pelo menos em parte, em grande parte, de acordo com os estudos, é uma falha relacional. O que isso quer dizer? A gente não descobriu ainda uma genética específica que narcisistas têm. A gente não descobriu ainda uma neurologia específica. Alguns narcisistas têm alterações neurológicas parecidas com de psicopatas primários, mas não outros. Então, autista pode ser narcisista, borderline pode ser narcisista, esquizoide pode ser narcisista, uma pessoa com estrutura cerebral neurotípica pode ser narcisista. Não tem isso de só um cérebro pode ser narcisista. E por que eu estou te falando isso? Porque o que acontece na formação da personalidade desse ser, e aqui não é culpar os pais, tá? Não são só os pais, são os pares, é a cultura, enfim, um monte de coisa que impacta aí na formação de personalidade. Mas é claro que os cuidadores têm um impacto, né, gente? A gente também não pode... Tem uma relevância, Tem uma relevância, né? Vamos lá. O que acontece? Tem 2 formas principais de desenvolver isso. A permissividade, não coloca limites. Perfeito. Tudo você fala que, não, é coisa de criança, não, tudo bem, meu filho, minha filha. Tá. Dá pra entender que isso não vai dar certo na fase adulta? Eu tô sendo um monstro ao falar isso? E é uma coisa que sempre se fala, né? Sempre se fala, desde cara. que o mundo é mundo, mas ainda Poxa. continua reforçando essa questão. Pronto. E aí a outra forma que a gente percebe a formação
do narcisismo patológico tem a ver com, durante os primeiros anos, a criança foi expressando partes de si, como toda criança, né? Uhum. E o que uma criança precisa? Ela precisa que alguém espelhe corretamente as partes dela. Então, por exemplo, se eu sou uma criancinha criativa e eu mostro pra você, mamãe, olha só o que eu fiz, e você consegue me espelhar corretamente, você funciona como espelho mesmo. Você fala, nossa, quanta criatividade! Ficou bem legal. Adorei esse dinossauro cor-de-rosa. Enfim, por exemplo, né? Agora, se eu mostro parte minha e você tá presa na sua depressão, na sua questão não tratada. Muitos dos nossos pais têm questões não tratadas, eles não sabiam, não tinha informação, não tinha ninguém para ajudar, não tinha da onde tirar apoio, entendeu? E a pessoa não consegue enxergar o filho, ela só tá dentro da própria, às vezes, amargura, da bolha, da dor dela. E ela ou não recebe aquilo com indiferença, né? Aí a criança, aquela parte que precisava ser validada como existente, Fica uma falta. Fica uma falta. Uhum. E a interpretação da criança que precisa preservar esse vínculo com os pais é que, não é que tem algo de errado com a minha mãe não está em depressão. Né? Gente, eu não tô culpando as mães ou os pais que estão em depressão. Tá dando pra entender tá perfeitamente. Bom? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de... Isso aqui é intergeracional, é geração atrás de geração, atrás de geração. Sim. Ninguém recebendo ajuda, tá? Uhum. É maior do que culpar a mãe ou Sim, culpar o pai. certeza. Pelo amor de Deus, tá bom? Mas não tem por qualquer razão uma capacidade de receber aquilo. A criança interpreta, tem algo de errado com essa minha parte. Então, ela entende que para manter aquele vínculo, aquela parte não pode existir. Todas as partes vulneráveis, todas as partes que são dela, ela vai entendendo que o outro não recebe bem, ou não consegue receber, ou recebe com violência em alguns casos, tá? Porque tem alguns narcisistas que passaram por abusos. Não todos do jeito que a gente entende, mas alguns sim, tá? E aí a criança vai entendendo que a única forma de eu manter um vínculo com o outro é eu criando um falso eu. Então, eu criando uma personalidade que tem elementos que o outro consegue validar. A partir de então, todo o eu real da pessoa fica para a sombra. E ela foca 100% nesse falso eu, porque ela precisa desesperadamente do vínculo. Como todos nós precisamos. Uhum. E a única forma que a pessoa entende que ela vai ter o vínculo é se ela performar esse falso eu, onde ela nunca está errada, onde ela é melhor do que todo mundo, ela é especial e você vai ter que validar o jeito dela especial de ser. E ela já interpretou que se ela mostrar qualquer outra das partes, ela não vai ter o vínculo. Então, o que acontece? Por que eu falei tudo isso? Idealmente, olha que legal, esses pouquíssimos casos que eu mencionei, onde toda a família entendeu o transtorno. E assim, a pessoa no espectro do narcisismo manteve o vínculo, mesmo conforme as partes vulneráveis e dependentes e não perfeitas foram brotando. E aí cura aquele primeiro trauma relacional, porque a partir do momento que toda a comunidade entende, sabe que as partezinhas, sabe que foram rejeitadas, vão sendo acolhidas, a pessoa também passa a se sentir confortável. Mas de 0 a 10, o quanto você acha que a gente tem? Jamais, gente. Mas nunca. Não tem. E assim, é muito... Hoje, você fala tanto, né, do relacionamento narcisista e tal, mas é muito sutil também com outras coisas, né? Às vezes a gente acha que a pessoa, ela tá sendo só uma mimada, de repente, quando não, é realmente algo muito mais... E assim, quando que isso que a gente você trouxe aqui aquele exemplo, né, da relação, é a invalidação, aquelas coisas todas onde a culpa é sempre do outro, quando a gente começa a sair desse nível e ir para um nível um pouco pior, no sentido de estourar, no sentido de gritar, no sentido de... Existe esse... O que eu falo é que o nosso erro é achar que é para relevar coisa. Sempre dá sinal, né, Tariana? Sempre dá. E a gente... É isso. O que as pessoas não entendem é que não tem... Quando é coisa tóxica que não faz sentido, a gente não releva nada. A gente releva coisas que não são tóxicas. Então, por exemplo, meu marido tem TDAH e esqueceu a chave pela 1000ª vez, não sei aonde. O TDAH é outro episódio que deveríamos ter aqui. Vamos aqui, porque, olha... É irritante, ele pode melhorar criando certas estruturas, pode melhorar, mas ele vai sempre ter esse TDAH, ele vai sempre ser meio esquecido. Isso é muito diferente de você estar entrando em depressão ao lado da pessoa, você entendeu? Então, o que acontece? Qual é o erro das pessoas? Se você quer um vínculo saudável,
onde as suas necessidades são satisfeitas e também a necessidade da outra pessoa são satisfeitas, então a partir do momento que você vai percebendo, opa, a minha necessidade de segurança não está sendo satisfeita. Se for um negócio pequeno, não tem negócio pequeno quando se trata da necessidade não satisfeita. Tudo é digno de uma conversa, até porque olha que loucura, olha que loucura. O termômetro de um relacionamento saudável é ter espaço para conversa difícil. Se eu te abordo e falo, meu amor, quando eu te abordo a respeito de me ajudar com as crianças e você tem aquela resposta, eu sinto dentro de mim medo e tristeza que a nossa família não vai ter aquele espaço seguro, aquele amor com o qual eu sempre sonhei, que eu sei que você sonha. Eu tenho uma necessidade de poder contar com você nesses momentos. O que você acha da gente revezar não sei o que, nesses cuidados? Um dia você faz isso, no outro dia eu falo aquilo, eu faço aquilo. Faz sentido pra você? Não é tipo, ai, homem é assim. Não, eu sei que tem gente casada há 30 anos que tá pensando, até parece que eu vou conseguir ter essa conversa com meu marido. Só que tem gente que começa a ter essa conversa... E muda. E muda. E tem gente que começa a ter essa conversa e separa. E é isso que a gente não quer encarar. Aí tá a parte da dita vítima. Eu não quero ter a conversa difícil, porque eu sei que vai ser difícil. E se o outro não lutar por mim? Eu prefiro fingir que não aconteceu, não é tão grande, porque se eu descobrir que o outro não vai lutar pelo relacionamento, isso ativa o meu gatilho de abandono, de rejeição, e eu não tô afim de ir para esse lugar, então eu vou relevando. Você entendeu? Por isso que eu falo, em relacionamento saudável, a gente banca o outro não gostar do que a gente está falando, porque no fundo, a gente tem na cabeça aquele vínculo seguro. E a gente está lutando pelo vínculo seguro. E no fundo, a pessoa também quer, quando ela está pronta para um relacionamento. E se nessas conversas eu descubro que ela não está pronta... Nada mais é do que as faltas que se encontram, né, Tariana? Exatamente. Você falando, me veio muito essa questão, assim, são as faltas que se encontram. Então, é a falta da pessoa narcisista, que tem um monte de falta dentro, se encontra com a vítima, vou dizer isso, a outra pessoa, que tem um monte de outras faltas. É isso. E eu preciso que você esteja presente para mim, porque eu não sei o que fazer se eu entrar em contato com essa falta. Da mesma forma que a pessoa narcisista tem suas faltas, e ela não sabe como entrar em contato com isso, o que a gente descobre que é um tapa na cara que gera uma profunda vergonha, uma profunda culpa. E o nosso crítico interno fala, viu? Viu quanto você é desprezível? Você normalizou. Isso é porque você é desprezível. É tão vergonhoso a gente entrar em contato com o fato de que a gente estava contribuindo para a manutenção do relacionamento. Se a gente não estava manipulando, sendo tóxico com o outro, então a gente não é responsável pelo que o outro faz, não. Mas uma das coisas mais difíceis, que é o maior baque na cara, que a gente não quer ver, é que eu tô fingindo que não tá acontecendo para eu não ser abandonada. Eu tô fingindo que não é tão ruim porque eu não sei lidar com a conversa difícil. Eu tô fingindo não sei o quê porque eu sou financeiramente dependente. Posso te contar uma história aqui? Porque eu não quero só que seja uma desgraça para as pessoas. Eu quero que elas entendam que tem superação para as coisas, tá? Uns tempos atrás eu peguei um Uber e uma senhorinha, acho que tinha uns 60 e poucos anos de idade, ela... Eu já te vi. Eu falei, é porque eu tenho um canal de YouTube. Ela, você é a moça que fala sobre narcisismo. E ela me contou a história dela, que ela estava casada há não sei quantas décadas, com um marido por quem ela tinha uma dependência financeira, e ela percebeu que ele estava no espectro do narcisismo patológico, e ela me contou várias histórias que, né, não diagnosticando terceiros, mas eram comportamentos realmente narcísicos, pelo que ela me contou, né? E ela me contou, Tari, eu era financeiramente dependente há muitos anos, e eu entendia que na minha idade eu não ia achar um emprego CLT comum, mas eu cheguei num ponto que eu falei, eu não vou ficar aqui, então agora eu sou Uber. Transformou, né? Que ela tinha, maravilhoso. Então, tipo, é uma pessoa chegando na terceira idade, que estava não sei quantas décadas casada, com dependência financeira. E ela chegou no fundo de poço de tanto entendimento sobre a situação que ela falou, eu não vou morrer aqui não. E ela preferiu se tornar
independente, autônoma, né, trabalhar como Uber do que ficar naquela situação. E ela se arrependeu? Ela não se arrependeu. Ela estava lá fazendo o Uberzinho dela, sabe, administrando os recursos dela, e aquilo valeu a pena para ela. Então, eu queria contar essa história, porque muitas pessoas estão na situação dela. Não estou falando para vocês virarem Uber, né? Cada pessoa... Sim, dentro da sua... Eu só estou contando relatos que existe superação. É isso que eu queria pontuar. E quando a gente tá falando muito aqui de relacionamentos conjugais, amorosos, mas existe também a questão dentro de casa. Certo. Né, de pais. Por um tempo, eu até achei que poderia ser uma coisa meio que hereditária, muito entre aspas, né? Então, se minha mãe eu também posso ser. Isso não é uma regra, certo? Não mas é uma pode regra. acontecer. Pode acontecer. Então, assim, duas coisas, tá? Primeiro que pode ter indícios de que seja hereditário. Por quê? Porque quando a gente vê um sistema familiar onde tem um narcisista, vai ver as gerações. Sempre tem outros. Manter o campo. Tem sempre vários narcisistas, Sim. tá? Só que o que é importante a gente entender neste momento, 2025? Existem condições que estão atreladas a mutações genéticas, sejam herdadas ou espontâneas, como o autismo. Não descobriu-se nenhuma mutação genética com relação ao narcisismo. Existem situações que a pessoa tem os mesmos genes que outras pessoas, só que naquela pessoa eles são hiperativos, como no caso da bipolaridade. Não percebeu-se que tem genes específicos hiperativos ou hipoativos no narcisismo. Existem condições que parecem ter uma série de genes tipo, associados a sintomas daquela condição, como os genes do grupo MAOA dos psicopatas. Não se percebeu ainda um grupo específico de genes relacionados ao narcisismo. Então, quem fala narcisismo é genético, eu não posso te falar que daqui a 2 meses não vai ter alguma coisa explicando. Mas não se identificou ainda nenhum cérebro específico que é só de narcisistas, apesar de que alguns têm alteração, mas muitos outros não. E também não se identificou uma condição genética ainda. É possível pela grande parte dos narcisistas da mesma família? É possível, mas a gente também aprende coisas na família. Né? Adquirido, então. Sim, a gente aprende. E se você for ver os estudos científicos, aqui eu imploro para as pessoas verem estudos científicos. Por quê? Na internet tem muitas pessoas que lidaram com pessoas no espectro do narcisismo e criam conteúdos. No início eu era uma dessas pessoas que não tinha estudo. Então eu estava falando da minha experiência pessoal. Esses conteúdos são extremamente válidos. E eles ajudam pra caceta. No entanto, em algum momento, se você for fazer afirmações categóricas sobre uma condição, você tem que estudar. Claro. Você entendeu? E se você for buscar, não nas pessoas que estão contando seus relatos pessoais, e sim nos estudos, tem inúmeros estudos sobre isso. E se você for estudar os grandes especialistas, tipo Otto Kernberg, Heinz Kohut, doutora Romani, que são pessoas que estudam isso e trazem pesquisas, você vai encontrar que narcisismo é aprendido. Então, tem a permissividade, tem a negligência e abuso, e uma terceira categoria de narcisismo elevado são coisas sistêmicas. Esse grupo aprende que tem mais necessidade do que você, que é mais importante do que você. Você entendeu? Então, existem coisas sistêmicas, onde a pessoa individualmente não tem transtorno de personalidade narcisista, mas como grupo, ela acha que ela é mais importante do que você. É uma questão, por exemplo, claro, de nível inconsciente, suponho, mas... É o tal do nível, a sensação e a busca do pertencimento? Pode ser dentro disso? Também você fala para as pessoas terem esses comportamentos. De um filho, por exemplo, ver a mãe, de repente, e aí eu quero tanto a aprovação dessa mãe que eu vou cada vez mais retroalimentando isso, né? E eu vou pegando. Com certeza, também tem isso, também tem isso. E com relação às coisas sistêmicas, existem coisas que a gente aprende de forma muito inconsciente. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente eu estava vendo uma aula de um curso de letramento racial. Então tem curso de letramento de identidade de gênero, de racismo, enfim, é para você entender essas coisas sistêmicas que a gente assimila sem perceber. Então, por exemplo, a minha irmã é ativista, ela estava dando aula nesse curso. E ela falou na aula dela, gente, vai no Google e coloca as palavras pessoa bonita. E veja quantas pessoas brancas aparecem
em comparação a quantas pessoas negras. Sim. Agora coloca pessoa com caráter. Veja quantas pessoas brancas o Google te mostra em vez de pessoas negras. Pessoa poderosa. Veja quantas pessoas brancas. Então, se você passa a vida inteira, o mundo te mostrando que para você ter caráter, ser bondoso, ser bonito, ser superior, ter poder, a maior parte das imagens que você vê são de pessoas brancas, você não está conscientemente escolhendo ser racista. É que simplesmente você interpretou, você entendeu? Então, essas coisas sistêmicas, tem até um livro chamado, acho que é o Narcisismo da Branquitude, tá? Onde pessoas brancas, sem perceber, ou pessoas que são percebidas como brancas, porque você pode ter sangue de preto, no entanto, você é lido como uma pessoa branca. Por causa do jeito que a gente cresce, as referências que a gente recebe, tem sim uma ideia de que, olha o nariz dela, é largo, não é fino que nem pessoas belas. Mas isso é por causa das referências que a gente recebe. Então, é isso que acontece nas questões sistêmicas, né? Tem grupos que têm um certo narcisismo com relação a outros grupos. Porque essas pessoas são pessoas horríveis? São pessoas sem caráter? São pessoas que são monstruosas? Não, gente. Todos nós, eu, você, aprendemos coisas inconscientemente sem perceber e tem uma desconstrução, tá? Então, é só um convite pra gente refletir que tem sim essas coisas sistêmicas. Tem uma questão. Tá? E quando a gente está falando, por exemplo, de filhos e filhas que, como foi o seu caso, né, como você contou no começo, que tiveram que lidar com essa questão dentro de casa, né? E o que fazem, assim, claro que não é uma regra, mas aí quando cresce e vira adulta, se vê em situações semelhantes. Não tem uma diferença, né? Assim, que eu digo de olhar nesse primeiro momento, até a pessoa acordar. Como assim não tem diferença? Não tem uma diferença. Ela foi acostumada dentro desse cenário e o que pra ela é esse cenário. Tipo, não tem outro cenário. Não, isso é amor. Então, o que eu sempre falo é que tem geralmente 3 respostas. Então, quando a gente cresce num sistema familiar que tem suas dinâmicas, cada família tem suas dinâmicas e tal. Geralmente, os filhos podem ter 3 respostas. Ou eles copiam, ou eles fazem o exato contrário, que nem sempre é a coisa certa. Imagina que... Ou você faz tudo para agradar, ou você faz tudo para se rebelar. Ou você vai pensando, peraí, cara, tem alguma coisa errada aqui. Eu acho que eu vou passar por um processo de individuação, ou individualização, ou diferenciação, todas as palavras servem, para descobrir quais são os meus valores. E não só ficar reativamente me rebelando e nem só tentando agradar para pertencer. E aí, o que acontece na menor quantidade de vezes é a pessoa passar por um processo de individuação, tá? Geralmente ela faz tudo igual, ou ela se rebela e vai pra um... Ou ela faz os dois, né? Ou ela faz se os rebela dois. E faz tudo igual, e aí... Ou ela acha que tá se rebelando, mas tá fazendo tudo igual, né? Então, curiosamente, pegando esse gancho, qual que é a cura para tudo isso? É a pessoa passar por um processo de individuação, onde ela entra em contato com aquilo que faz e não faz sentido, do que ela recebeu, e em vez de só ser reativa, ela pensa, não, peraí, deixa eu me conhecer, entrar em contato com o meu autoconhecimento. Porque quando você tem a sua bússola interna, né, você vai navegando as situações da vida de um jeito que vai satisfazer as suas necessidades. Se você só está agradando ou se rebelando, e as suas necessidades, cadê elas? Quem é você, né? Quem é você, né? Inclusive, tem muita gente... Esses dias eu recebi, assim, uma mensagem. Tariana, saiba que eu vou punir minha mãe, sim. Porque eu tenho o direito de receber o que eu não recebi e vou passar o resto da minha vida punindo e extraindo o que eu quero dela. Essa é uma pessoa que está agradando ou se rebelando, achando que está fazendo diferente? Ela está se rebelando, fazendo a mesma coisa. Tendo as mesmas dinâmicas de querer controlar o outro. E aí, ao decidir que ela vai passar o resto da vida dela punindo a mãe, ela está querendo ficar naquela dinâmica. Ela está escolhendo ficar na mesma dinâmica. Na cabeça dela, ela é uma grande revolucionária. Tá se rebelando, tá? Eu não vou aceitar que você me controle. Mas espera aí, a pessoa te controla porque você vai passar o resto da sua vida reagindo aos seus traumas de infância. Você entendeu? Nossa. Quando a gente se individua, a gente não reage mais àquela dinâmica. Né? É outro caminho. A gente entende, caceta, minha mãe é só um ser humano, cara. Meu pai é só um ser humano. Meu filho, minha filha, meu tio, minha tia, seja lá quem for, é só um ser humano.
E eu sou só um ser humano. Eu não tenho que ficar reagindo às dinâmicas não curadas desta pessoa, deste ser humano. Eu vou aqui cuidar da minha vida. E quando a gente cuida da nossa vida, a gente se nutre, a gente passa a ter relações legais, a nossa carreira passa a refletir os nossos valores, os nossos hobbies passam a refletir nossas partes criança, nossas partes que querem se expressar, que não tinham lugar antes. A gente se sente tão preenchido, cara. Mas nesse caso, agora me veio uma outra questão. A gente tá falando de relações aqui que a gente não tem como cortar. Você tá falando de família. Ah, mas Tô se falando corta. Não, então. Alguns. É isso, mas essa questão de, ele é um ser humano, né? Então eu vou trilhar um caminho alternativo. A gente não consegue fazer isso, por exemplo, num relacionamento amoroso, né? Consegue, mas o negócio é você bancar as consequências. Nossa, mas deve ser árduo. É isso que eu tô falando. E outra coisa, eu quero pausar aqui, que é muito fácil falar. Ai, corta aí contato com o seu parceiro, sua parceira, com quem você teve filho, e tem 3 crianças pequenas dentro de casa, e banca aí. Não é tão Não é preto e simples. branco, entendeu? Não é tão preto. E para deixar muito claro, para algumas pessoas o contato zero vai fazer sentido. Mas tem uma narrativa muito forte na internet que tudo é contato zero, tudo é contato zero. Isso não é possível em muitos casos, tá? Tem muitos casos de pessoas que são financeiramente dependentes, mães solo, que precisam do apoio de uma família tóxica. Porque elas estão em profunda depressão ou elas precisam de estrutura, Rede de cara. apoio, Precisam de um né? vilarejo para criar Uhum. aquela criança. Tem filho único cuidando de pai idoso que tá com demência, tá com não sei o quê. É a única pessoinha que tem na vida daquele ser. Não é tão preto e branco assim. Uhum. Só que mesmo nesses casos, quando a gente passa por um processo de individuação, o que a gente começa a separar? Isso aqui é uma necessidade legítima do meu pai que eu vou ajudar a satisfazer. Ele precisa ir no médico. É pontualmente. Isso, diferente de... Eu também, normalmente, ele fica 5 horas falando mal do vizinho. E eu tenho que ficar ouvindo e balançando a cabeça. Essa parte aqui não é uma necessidade da saúde dele. Eu não vou mais ouvir essa parte. Mas ele vai estar no médico sempre que ele precisar. Eu vou buscar o remédio dele, vai ter marmita para ele ter uma alimentação saudável dentro de casa. As necessidades dele serão satisfeitas. Mas essa parte onde ele se metia no meu relacionamento, onde ele jogava meus filhos contra mim, onde ele falava 5 horas mal do vizinho, isso aqui não é uma necessidade do meu pai real para ele sobreviver. E eu aqui no meu processo de individuação, quero pegar essas 5 horas, eu quero treinar, eu quero fazer uma aula de pintura, ou eu quero trabalhar, porque eu preciso de grana, cara, eu vou pegar um outro emprego, porque eu tô sem grana, você entendeu? Uhum. Então, até nesses casos, com muito, muito esforço, geralmente ao longo de anos, e com muita dor, a pessoa vai separando o que faz sentido ela fazer e o que não faz mais sentido. Isso já traz um alívio para ela. E eu acredito, assim, nesse processo, e claro que dentro do seu trabalho você dá todo esse suporte, mas eu imagino que esse processo que você falou que é difícil e leva anos, vem acompanhado de culpa. Opa! E como lida com isso, com essa coisa de... eu não vou excluir a minha mãe ou o meu pai da minha linha, da minha... enfim, da minha relação sistêmica, assim, mas eu vou colocar um grande limite. Porque, geralmente, aí, se essas pessoas estão ativas em seus narcisismos, vai ficar, né? Mas você não me liga mais, mas você não faz isso, Exatamente. mas você não faz mais aquilo. Exatamente. E aí, você tá tentando sair, aí dá como... Eu sempre falo uma frase que eu vou repetir aqui. Uhum. Nada nos manipula mais do que as nossas emoções. Então, a razão pela qual as pessoas não se individuam é que quando elas tentam, todo o sistema familiar vem... como um organismo que funciona como um ser só. Uhum. E a tia que manda indireta, entendeu? E o irmão que fica cutucando pelos stories. Então, né, o próprio sistema cai em cima daquela pessoa. A pessoa sente terror, morre de culpa, volta. Então, como tudo na vida, você já não sentiu medo de fazer coisas que hoje você faz, encara? Opa! E se você ficasse esperando o medo passar? Muito tempo ia passar, né? Não ia fazer nada. Não ia passar. Uhum. A culpa é a mesma coisa. Por isso que eu falo que quando você entra em contato com os seus valores e suas necessidades, as suas ações vão estar alinhadas. E mesmo que venha uma carga de culpa, que ela é muito maior do que pessoas que não lidam com isso conseguem imaginar. Imagina você peitar sua família. Fácil, né? Numa cultura como o Brasil. Muito fácil, né? Não é fácil, tá? Não é.
Então vai vir uma carga astronômica de culpa, astronômica de culpa. Mas quando você está passando pelo seu processo de individuação, você está tão alinhada com as suas necessidades que você sabe que você está fazendo bem para aquele sistema a longo prazo. Os seus filhos não vão passar pela mesma coisa que você passou. Você não vai ter que ficar doente o tempo inteiro modelando para os seus filhos que a gente tem que baixar a cabeça para comportamentos tóxicos. Você oferece outro tipo de exemplo para a próxima geração. E se você não tem filhos, você vai se curando, a sua depressão vai melhorando, os seus transtornos autoimunes vão ficando mais amenos, mais administráveis. Uhum. Então, é muito importante entender que não é porque é desconfortável que não é certo. Então, a única resposta que eu tenho para as pessoas é: eduque-se. Se você tiver dinheiro, faça terapia unicamente com uma pessoa que entende desses assuntos. Não vai buscar não, da mesma forma que se você for bipolar, você não vai fazer uma terapia com uma pessoa que não entende de bipolaridade, entendeu? Vá buscar alguém que entenda desses assuntos, né? Se você tiver grana. Se não, vá em grupos de apoio gratuitos na internet, escolhe umas 2, 3, 5 pessoas que são menos reativas, que você vê que estão num processo de individuação, que tem um povo bem reativo nesses grupos. Uhum. Forma um grupo de WhatsApp individual para vocês. Baixe o meu livro gratuito, Família Narcisista, Entenda o Impacto e Cure-se. Ele é gratuito e bem completo. Cada semana, lê um capítulo, tem uma reunião com esse pessoal do grupo para conversar a respeito do que você aprendeu, é de graça. Tem formas gratuitas de fazer. E aí você vai se individuando do jeito que dá, entendeu? Você vai se individuando do jeito que dá, porque todo o seu esforço vai valer a pena. E você faz um bem para você e você faz um bem para o seu sistema familiar maior. Porque você não quer repassar a mesma coisa só por culpa. Só porque é difícil, só porque tem medo. Uhum. A gente não quer fazer isso. A gente sabe internamente que tem uma vozinha falando, tá errado, cara. Não tem nada na vida que tem real valor que não vai ser difícil. E, honestamente, vai brotar uma voz várias vezes de que você está errado e de que é impossível e que não tem solução. E se tem a outra voz lá dentro que fala, continua, então você continua. Porque você vai ouvir a voz que te traz acalento, que te traz possibilidade de superação. E se você só escuta essa outra voz, então, ó... retroalimenta, né? Exatamente. Eu sei que até o nosso tempo está um pouco mais curto, mas eu precisava fazer uma pergunta também que é de outro assunto, como você bem trouxe no começo, falando sobre o transtorno de borderline, né? Rapidamente, assim, Tari, como que a gente pode identificar, porque também é uma outra questão, né? Até vem crescendo esse assunto ao longo do tempo. E para quem está, né, em casa e está super atento aí com essas questões, como identificar ou em si mesmo ou em alguém próximo? Então, o transtorno borderline, ele é marcado por extrema intensidade emocional, tá? A não ser que a pessoa tenha histrionismo e narcisismo ou traços antissociais juntos, aquilo é realmente o que ela está sentindo. Ela não tá fingindo, tá? Mas tem borderlines antissociais, histriônicos e narcisistas. Certo. Então, isso aí existe, tá bom? Quando é só borderline, a pessoa tem uma amígdala hiperativa. Então, ela percebe que ela está em perigo com muita rapidez e com muita intensidade. E aí, o que acontece? Se você tem uma resposta fisiológica de que você está numa situação de ameaça, a sua interpretação fica fenomenalmente distorcida. Então você começa a olhar as pessoas como inimigos. Aí você começa a acusá-las de coisas que elas não fizeram, porque você fica com um estado de ideação persecutória mesmo. Então quando você vê pessoas que têm fortíssimas respostas emocionais, e de manhã tá desse jeito, de noite já tá de um outro jeito, e tem mais uma questão, não é só a resposta emocional, ela entra num estado de distorção da realidade, e você olha para ela e fala, cara, mas não foi isso que aconteceu. E ela ainda tá te tratando como inimigo, e daqui a pouco ela te idealiza, e você é melhor amiga, e você é perfeito. Quando você vê essa oscilação assim, quando ela está em cada um desses estados, ela interpreta a realidade de forma diferente, o que causa também a instabilidade no senso de identidade da pessoa borderline. Então, imagina que de manhã você está num estado onde você quer desistir de tudo, nada faz sentido, de noite você está em outro estado e você quer fazer medicina, só que daqui a pouco você volta para aquele estado onde nada faz sentido. Então, como que você vai ter um senso estável de quem você é, se de acordo com cada resposta emocional que você tem, vem outra interpretação da realidade? Então, é angustiante, né? Então, tem a instabilidade emocional, instabilidade na autoimagem, uma enorme dificuldade de lidar com raiva. Então, quando você vê que a pessoa tem uma explosão de raiva muito grande, e essa explosão de raiva
pode ser externalizada, é nesse momento que machuca bastante. A pessoa se machuca e machuca as pessoas que estão perto dela. E tem um perfil de borderline que se isola nesse momento e volta a raiva para si. Aí a gente tem os sintomas não é só automutilação, mas são comportamentos autodestrutivos, que podem ser usar um monte de droga, sair usando um monte de droga, nem pensar nas consequências, pode ser qualquer coisa, pode ser sexo sem proteção, entendeu? Para deixar claro, eu não tô falando que borderline tudo faz um monte de sexo sem proteção, só tô falando que algumas das minhas pacientes tiveram essa questão e algumas pessoas borderline têm. Outras vão pro lado da assexualidade, né? Então, tem essa autodestruição. A pessoa, ela tem uma enorme culpa, tá? Então, quando ela faz aquelas coisas que te machucam, depois ela é tomada quando é só borderline, tá? Depois ela é tomada por tanta culpa que ela costuma se machucar, de algum jeito. Tá. Ela não aguenta aquilo. Por isso que tem uma altíssima porcentagem de suicídio. É um transtorno que mais comete suicídio, né? Então, quando tem esse histórico da pessoa se autodestruir, ela não aguentar aquela carga de culpa, aquela carga de vergonha, né? E tem toda essa instabilidade e intensidade. E essa falta de noção de quem sou eu, quais são meus valores. Por que isso muda ao longo do dia? E eu não consigo ter uma sensação de identidade fixa. Borderlines, muitas vezes, num desespero de receber acolhimento e também um senso de identidade estável, quando elas se relacionam com outras pessoas, que pode ser um amigo, um parceiro, elas passam a absorver a identidade da outra pessoa. Então, ela passa a meio que copiar você. Porque o que você está fornecendo para ela? Não só aquele vínculo que dá... Umas falsas segurança. Exatamente. Como você dá um senso de identidade para ela. Né? Tá. O problema disso é que algumas pessoas borderline, quando recebem o diagnóstico, elas pensam, ufa, identidade. Aí o diagnóstico passa a ser identidade. A identidade. E aí é problemático, porque você não quer se apegar a um diagnóstico, né? Você quer, na verdade, entender que o seu funcionamento aliena você de conhecer suas necessidades e valores e passar por um processo terapêutico de autoconhecimento para você descobrir seus valores e suas necessidades. E aí essa instabilidade vai ficando mais estável, porque daí você passa a criar um eixo interno. Então, eu vi até numa página de uma menina borderline que cria conteúdos a respeito de borderline, que às vezes, quando a pessoa se apega ao diagnóstico dela, ela tá tão desesperada por ter uma identidade que ela se faz mal, se definindo por aquilo. Não, eu sou intensa, eu sou desregulada, eu sou caótica, eu sou não sei o quê. Peraí, cara, esses são seus sintomas. Ninguém se resume a só isso, a né? só isso, né? E essa autoidentificação, eu imagino que também seja um processo, né? E aí, é uma pergunta muito que eu estava querendo fazer, inclusive, também para o narcisismo. Existe, e é uma pergunta totalmente leiga, existe a possibilidade dessa pessoa, ou borderline, ou narcisista, num processo terapêutico, aí eu tô falando em consultório, né? Tentar manipular o terapeuta de que não tem isso? Sim. É comum ou não? O que acontece? Vamos lá. Muitas vezes, quando a pessoa é só borderline e ela não tem um alto grau de narcisismo, porque ela pode ter, tá? Às vezes a pessoa pode até se aceitar mais. Porque ela sabe que o que ela tá vivendo dentro dela, né? O que acontece é que quando tem o grau de narcisismo, o narcisismo não tem a ver com eu me sentir fora do controle se eu não mantiver uma autoimagem de perfeição. Sim. Então, por que eu vou reconhecer que eu tenho isso ou aquilo, a não ser que aquilo sirva para o meu senso de grandiosidade? Por exemplo, existem narcisistas que... a pessoa narcisista, que pode ser homem, mulher, enfim, precisa se sentir especial. E tem gente que se sente especial tendo o maior número de diagnósticos. Tendo a maior dor. Mas a sua dor não é que nem a minha. Não, mas peraí, eu tô mais em depressão do que você. É sempre mais. Mas o que eu passei é mais grave do que você passou. Então, às vezes, o próprio diagnóstico encaixa com a necessidade da pessoa de se sentir especial. Quando você vê uma borderline que tem os sintomas que eu te descrevi anteriormente, mas ela não se acha especial por causa disso, é porque ela é border. Quando a borderline tem um grande grau de, peraí, a dor de ninguém é que nem a minha dor. E isso é uma coisa estável na personalidade dela, mesmo quando ela não está engatilhada, porque veja bem, quando a pessoa borderline está engatilhada, ela está
numa luta ou fuga dentro dela. Ela realmente está vendo perigo em todas as áreas. Então, ela vai agir de uma forma desproporcional. Não é que ela está se fazendo de vítima naquele momento. Todo o sistema dela está ativado. Mas você vê que mesmo quando ela não está ativada, nunca tem um reconhecimento de eu estou errado, eu posso assumir responsabilidade pelas minhas coisas. É sempre, não, você tem que entender meu lado. Você tem que entender meu lado. Porque a minha dor é a maior dor de todas. É uma border que também tem um narcisismo junto. Nossa, entendeu? Sim, entendi. E aí tem uma questão. Isso aqui vai soar meio polêmico. Mas a gente só ganha essa percepção quando a gente tem uma bagagem de alguns anos tratando pessoas com transtorno de personalidade, particularmente narcisistas, tá? Uhum. Narcisistas manipulam como jeito de funcionar. Então, por exemplo, se eu falar pra você colocar se você é destra ou canhota. Destra. Tá. Aí eu falo pra você, você tem que pintar suas unhas e fazer sua maquiagem com a mão esquerda. E tem que ser perfeito. Da primeira vez. Vai ser fácil? Não. Tá. Então, se uma pessoa aprendeu a ter que mudar o que ela fala e o que ela apresenta para conseguir regular a autoestima desse jeito, peraí, eu tenho que mudar não expor isso, distorcer isso aqui, porque eu tenho que manter uma autoimagem de perfeição. Ela tá, querendo ou não, agindo de uma forma manipuladora, desde sempre. Aí o que acontece com narcisistas que buscam terapia? Tem aqueles narcisistas que buscam terapia porque o esposo, a esposa diz, eu vou te largar se tu não buscar. Eles não necessariamente estão querendo passar pelo processo terapêutico. Alguns sim, mas alguns não. Eles falam, tá bom, faz aí o seu negócio aí de terapia para minha esposa, meu esposo parar de encher o saco, né? Então não necessariamente a pessoa tá aberta. Alguns sim. Só que tem um outro perfil de narcisista que busca terapia porque ele tá em colapso. Então, ele percebe que tem algo de errado e ele quer passar por um processo terapêutico. Se eu falar para uma pessoa que tem um jeito de manipular para que ela mantenha a autoimagem de perfeição internamente, desde sempre, não pode manipular em terapia, tá? A pessoa vai conseguir? Então, o que terapeutas que não têm experiência em tratar narcisistas interpretam erroneamente? Eles acham que as mentiras que a pessoa narcisista mente porque ela tem dificuldade de assumir o erro dela. Então, também com o terapeuta ela está performando. Ou ela está distorcendo o jeito que ela está representando a informação para você, tá? A manipulação, a agressão, a competitividade, tá constantemente falando pro terapeuta, mas eu já sei disso, tá? Você não sabe. Eu já passei por esse processo, tá tudo certo aqui, tá? Não precisa tocar nesse assunto, né? É porque a pessoa não tem necessidade de controle para ela controlar o caos interno. A pessoa narcisista que busca terapia e tá a fim de passar por um processo, ela vai ter todos os comportamentos narcisistas durante os primeiros 2 anos. E o terapeuta, em vez de interpretar, caraca, narcisista é tudo assim, só manipula não sei o quê. Por que eu pediria para uma pessoa que tem um transtorno de personalidade ser pura e não ter os traços tóxicos antes de me abordar? Então, uma falha nossa, enquanto terapeutas que não temos experiência ao tratar narcisistas, pedir que eles, ou outras pessoas, borderlines, tipo, ai meu Deus, a borderline, não acredito, ela fica me mandando mensagem entre as sessões. Que saco essa pessoa que tem um enorme gatilho de abandono, eu esqueci de mencionar, borderline tem um enorme gatilho de abandono. Que saco que ela chega em terapia com um gatilho de abandono, por que ela não pode chegar perfeita? Cara... Aí é complicado, né, gente? Poxa. Você entendeu? Então, a gente que tem que lidar, ir atrás de informações especializadas e entender que o paciente vai chegar com os traços tóxicos dele porque ele está buscando ajuda por aquilo. Conforme tem um vínculo terapêutico que é formado, ou seja, a pessoa aos poucos passa a confiar em você, aos poucos ela também consegue ir vai mostrando outras coisas. Pronto, mas no início vai ser isso. E é bom a gente não interpretar erroneamente. Olha só. Gente, eu falei no início que esse episódio ia ser intenso. Ia ser muitas coisas, Astari. Nossa, eu ficaria aqui horas aprendendo com você. Mas a gente já tá chegando ao fim. Gostaria, por favor, que você, além de tudo, né, agradecer a sua presença, sua aula. Para mim foi uma terapia também aqui. Acredito que para quem for nos escutar também. Mas onde que as pessoas te procuram? Quem estiver passando por essas questões todas, como que elas podem, né, te acessar? Tá. Então, eu acho que a forma mais fácil é ir no meu site, tarianarocha.com.br, é T-A-R-Y-A-N-A, tá? Que o pessoal fala Tariana com H, com I. Não, é T-A-R-Y-A-N-A, rocha.com.br. Lá vocês, para quem lida com sistemas familiares tóxicos, tem um livro gratuito, tá? Família Narcisista, Entenda o Impacto e Cure-se.
baixe esse livro e já vai ter muita coisa lá. O feedback é muito positivo mesmo. Para quem é terapeuta e quer lidar com pessoas que estão em relações tóxicas, sejam famílias, relacionamentos, e também Cluster Bs, eu tenho o projeto de individuação, que é um curso para terapeutas que atuam nesse nicho. Bacana. Esse programa também é muito usado por pessoas que não são terapeutas, mas elas querem se entender. Dentro do processo de individuação que você trouxe. Exatamente. Eu tenho o workshop Entre no Seu Poder, que começa inclusive a segunda-feira, dia 14 January, February, March, de abril, daí são 10 semanas comigo, pra pessoa que tá lidando com sistemas familiares tóxicos e tá muito travadona, e ela não sabe o que fazer. Então, durante 10 semanas a gente fica juntos, tem uma versão para estudo individual também. Enfim, aí tem outros programas aí mais. Tem um caminho, é um caminho paralelo a ser seguido, né? Exatamente. Muito obrigada novamente. E Tari, a WeMystic, além de site, além de conteúdo do podcast, nós temos uma loja de produtos esotéricos, produtos diversos, né? Voltado aí pro autoconhecimento, pro bem-estar. E a gente queria te presentear com um kit. Obrigada, que lindo! Nossa, da nossa loja, né? Combina. Todo mundo encontra, né? Todo mundo que já segue aqui a WeMystic que já sabe. Então, temos aí uma joia hoje pra Tari. Muito obrigada, sim, de Agradeço coração. muito, viu? Valeu. Pessoal, é isso. Depois desse episódio incrível que tivemos aqui, não esqueça de comentar, de deixar seu feedback, sua opinião. Vai ser muito importante pra gente também. E, claro, de compartilhar esse episódio com todo mundo por aí. Semana que vem tem episódio inédito e eu fico por aqui. Um grande beijo e até a próxima.